Então, vamos começar aqui oficialmente. Então, Andréa, Bom, bom dia, muito bom dia. obrigada. Bom Gratidão, dia a todos. Bom dia, pessoal. gratidão por estar aqui conosco, é uma honra para a gente. É um tema novo aqui, nós não tínhamos recebido ainda quem falasse para nós sobre quiromancia, então Então, bem legal, é um assunto bastante interessante. Eu, Sim, particularmente, acho assim incrível, né? O que as nossas mãos podem dizer para a gente, sim. enfim. E aí, É, agora é com a Andrea. E lembrando, né, que agora em novembro vai ter uma turma, né, de isso, estudos de quiromancia, e a Andrea também faz leitura e faz cartomancia, né? isso. Então vamos lá, Bom, bom dia, Andrea. pessoal. Bom dia a todos. É, a gente começa, antes da gente começar, eu abri umas cartinhas para mim para ver como direcionar nossa conversa hoje. E aí a primeira cartinha que saiu foi o livro. Gente, é lógico, né? Lógico, é um momento de aprender, é um momento da gente estudar, da gente se conectar com coisas novas nesse sentido de aprendizado, no sentido de trazer coisas novas para o nosso repertório de trabalho, de medicinas. E aí depois saiu a carta me dizendo que sim, é uma outra comunicação, é um outro idioma. Eu estava conversando antes da gente de entrar todo mundo, dizendo que a leitura de mãos, ela é um idioma, como qualquer outro, como inglês, francês, ela é um idioma. Então, tem gente que pode ter mais talento, tem gente que pode ter um pouco mais de dificuldade, mas todo mundo pode aprender. Não é nada que seja... gente, esse óculos, ele dá um reflexo engraçado, né? Olha, que fica um azul no meu olho. E sabe que Eu vou parece um tirar que ele me dá coraçãozinho no agonia. meio, assim? Ele me dá agonia. Beleza. Mas, enfim, estava falando que todo mundo pode aprender. É, tem gente que tem mais conexão com o mundo superior, tem gente que é mais intuitivo, tem gente que consegue captar, ter mais sensibilidade entrando no campo vibracional do outro, e isso vai realmente facilitar na leitura de mãos. Mas esse saber, ele não está restrito a pessoas que têm descendência de alguma etnia específica, ele não é restrito, ele é um conhecimento, ele é um idioma. Então, todo mundo consegue aprender, ele é mais matemático do que exatamente místico. Então, não é bicho de sete cabeças, todo mundo pode aprender. E por que a gente, como cartomante, por que é bom para a gente aprender isso? Bom, primeiro porque é muito legal, e também porque a gente consegue identificar no nosso cliente, quando ele chega para sentar, para conversar com a gente consegue. Oi, Ana. Ana foi minha aluna também. Oi, Ana. A gente consegue entender o que ele veio buscar. A gente, num aperto de mão com o nosso cliente, no momento que ele chega, a gente consegue entender o que ele está querendo ali, o que ele está buscando da gente. Qual é a vibração que ressoa com mais facilidade na história dele. Então, para a gente, como cartomante, se a gente sabe de cara o que a pessoa, como é a essência da pessoa, como é o que a pessoa está vibrando, o nosso trabalho fica mais fácil. Então, como cartomante, saber ler mãos ajuda muito no nosso trabalho. Eu estava te ouvindo falar quiromancia, existe uma controvérsia do quirologia e do quiromancia. Dizem que o quiromancia é o que vem com a genética, é o que vem com... Pois é quem tem uma ascendência, uma descendência
de pessoas ou grupos que souberam que tiveram esse tipo de aprendizado, e isso vem no berço. A pessoa olha a mão do amiguinho e ela já entende no berço. Então, a quiromancia, ela é muito associada à adivinhação, a um histórico do aprendizado ter vindo com a genética. A quirologia, ela é o estudo. Ela é para pessoas como eu, que não nasceram com um talento no DNA e que precisaram estudar um bocado para chegar nesse caminho. Então, a gente usa mais ou menos a diferença do quirologia para o quiromancia, mas que, no fundo, todo mundo fala quiromancia porque é o mais tradicional. Então, acaba seguindo, os dois nomes acabam seguindo. Mas há uma pequenina diferença de um para o outro. E o que eu quero mostrar para vocês hoje? Vamos lá. Botar o óculos que me deixa com cara de doida. Mas vamos mostrar aqui. Tá todo mundo vendo? Bonitinho? Então, como é que está aparecendo para todo mundo? Só um joinha, só para eu saber que está todo mundo assistindo. Joinha, beleza. Então, tá. Então, como você identifica a personalidade do amiguinho através do aperto de mãos? Como é que a gente faz isso? Deixa eu fechar aqui rapidamente. Pronto. Para que isso serve para a gente como cartomante? Quando a pessoa chega no teu consultório, no teu local de atendimento, a gente aperta a mão do amiguinho. Em 5 segundos você sabe quem ele é. Como é que a gente faz isso? Me sigam lá, eu estou no Insta, eu estou no Face, me sigam, por favor. Como a gente identifica a personalidade do amiguinho? Através do aperto de mãos. Quais são os benefícios em identificar a personalidade do outro através do aperto? É muito comum, e isso se faz muito hoje em dia em área de RH, de grandes empresas, como você conhece o outro através do aperto de mão. Você causa uma boa impressão, você se mostra seguro, você se mostra autoconfiante. O que a gente analisa quando a gente vê o aperto de mão? A pressão, a firmeza, o balanço e a linguagem corporal. Vamos falar de linguagem corporal desse casalzinho aqui da foto. Ele olha no olho, ela olha com o olho baixo. Ela dá a mãozinha com um desdém danado. Ela está super autoconfiante e ele está ali cheio de más intenções, né? Ele está cheio de gula e ela está ali dando um freiozinho nele. Essa linguagem corporal, a gente percebe quando a gente recebe nosso cliente dentro de um consultório e ele dá a mão para a gente apertar. Então, apertar a mão, antes até dos beijinhos, que agora com a pandemia a gente está evitando, o aperto de mão é fundamental. Então, a gente começa com pressão e firmeza da mão. Vamos lá, como é que a gente... Pressão e firmeza. A mão mole, a gente chama de mão de peixe morto. Sabe quando a pessoa aperta a mão e ela dá assim... Deixa eu botar uma imagenzinha minha aqui. Cadê? Eu tô aparecendo na tela de vocês? Não? Para Jô, eu tô aparecendo. Bom, como está gravando, eu vou mostrar para vocês aqui, olha, na mãozinha, quando a gente faz aquela mãozinha mole, sabe, que segura só parte dos dedos, não segura tudo, ou então segura uma mãozinha e faz aquela coisinha mole, não tem firmeza. Quando a gente segura a mãozinha mole, a gente chama de mão de peixe morto. Passa para o teu interlocutor desinteresse, falta de vontade de conhecer o outro, descaso, nojo, desprezo, falta de respeito pelo outro, fragilidade, personalidade fraca, inaptidão, subserviência. Quando você recebe um cliente que dá essa mãozinha mole, a mãozinha mais
sem firmeza, a gente entende que é alguém que muitas vezes é manipulado ou é manipulável, alguém que pode sofrer com dominação, com astúcia dos outros, alguém que pode ser subserviente, alguém que acaba vivendo relações abusivas porque não se impõe. Então, é alguém que possivelmente chega ali com alguma questão de autoridade que precisa ser desenvolvida, alguma questão de dominância que precisa ser desenvolvida. Então, a mão de peixe morto, a mãozinha mole, é aquela mão que fala de uma pessoa que precisa se desenvolver. É alguém que precisa ter mais autoconfiança, amor próprio, para que ela desenvolva. Quando a pessoa está no RH e vai para uma entrevista de emprego, se a vaga disponível é de alguém que precise receber autoridade, que precisa ser controlado, essa pessoa está ótima. Então, se você está procurando emprego e a vaga é de alguém que precisa de ser dominado, a mãozinha mole funciona. Veja bem, gente, não tem certo ou errado. Existe, ainda mais dentro da história do RH, né? Quando você está fazendo entrevista para uma empresa, existe o que é conveniente e o que não é conveniente para aquela vaga, falando de emprego. Quando a gente está dentro de um consultório e nosso cliente chega, aí a gente identifica a personalidade dele. Aí é outra história. E repito, não existe certo ou errado, existe cada um com o seu jeito, tá? Mão com excesso de força. Essa é braba. Essa é aquela da pessoa que aperta os nossos ossos achando que está mostrando força, né? Então, essa é a mão do autoritarismo, da arrogância, da prepotência, da necessidade de mostrar quem é que manda. É uma pessoa que é insegura, que sabe que não tem tanta competência e que ela quer mostrar poder através da força. Então, é como se ela se mostrasse ali, eu sou o macho alfa disso aqui. Então, ela aperta a mão com tanta força, como se quisesse mostrar o domínio. Normalmente são pessoas competitivas e que gostam desse tipo de confronto para se mostrarem mais fortes ainda. E isso mostra imaturidade também, porque alguém que não consegue se valer pelos seus próprios méritos, precisa colocar força nas situações. Numa entrevista de emprego, alguém que aperta a mão com muita força acaba mostrando que não aceita a ideia dos outros, a sua ideia é mais importante que a ideia alheia, é alguém que mostra certo autoritarismo. Então, se a vaga necessária é para alguém que tenha liderança, pode ser bom. Se não é para uma oportunidade de liderança, é ruim, porque é alguém que vai querer mandar. Então, é alguém que pode dar problema numa vaga onde ele precisa obedecer e não mandar. Entendem? Não existe certo e errado, existem como a pessoa se manifesta. E aí a gente fala do Donald Trump, essa figuraça apertando a mão dos outros líderes. Isso a gente fala de linguagem corporal, lembra? A gente falou disso lá atrás. Na primeira foto, aqui a gente vê o Donald Trump com o Vladimir Putin, o líder da Rússia. E os dois, olho no olho, né? Aquela coisa de os dois querendo se mostrar macho alfa. Vejam que no aperto de mão, o Donald Trump, ele coloca o indicador segurando o pulso, que é um indicativo de macho alfa, né? É um indicativo, é a pessoa tentando pegar o máximo da mão que ela consegue, incluindo o pulso, que é um lugar de muita vascularização, mostrando quem é o dono. E, por sua vez, a gente percebe que, como aqui atrás só aparecem 3 dedos, possivelmente o Putin está fazendo a mesma coisa ali do outro lado. Então, os dois estão segurando um a mão do outro com o dedo indicador no pulso. O indicador é o dedo de Júpiter, da liderança, o dedo do poder. Então, eles estão colocando o Júpiter bem no pulso, onde a gente mede
os batimentos cardíacos, entende? Então, é onde você botou o teu dedo de liderança, onde a pessoa bate o coração. Cada um tentando mostrar que é mais forte que o outro. E aí a gente muda e vai para o Donald Trump, Emmanuel Macron, presidente da França. Possivelmente a reunião já tinha acabado, eles já devem estar ou no começo ou no final, mas vejam que ninguém olha para o olho do outro. Quando a gente faz esse destaque da foto aqui de cima, o Trump nem apertar a mão ele aperta, nem apertar a mão. Então, ele deu a mão para que o Macron apertasse. Você vê que os dedos do Macron estão aqui por trás, apertando a mão, em sinal de respeito ao interlocutor. Não tem o dedo indicador no pulso, quer dizer, não mostra aquela figura de poder, de dominância, de liderança. E o Trump nem apertar, quer dizer, o Trump não respeita o interlocutor dele. Ele respeita o Putin, que ele aperta olhando no olho, botando o indicador no pulso. O Macron não. O Macron é um líder de menor relevância para ele e ele não aperta nem a mão direita. O Donald Trump, inclusive, ele tem ele é conhecido pela maneira como ele aperta a mão dos interlocutores dele, justamente por ele tentar se mostrar como um líder, um macho alfa. Ele tem sérias limitações, ele tem limitações de relacionamento, ele tem limitações cognitivas, ele tem um entendimento um pouco diferente da realidade, então ele se vale muito dessa limitação para se mostrar forte através da força física. Então ele aperta a mão cruelmente dos seus interlocutores. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês verem o que eu estou falando. Vocês conseguem... Deixa eu ver se aqui o som está ativado para vocês ouvirem. Share sound. Pronto. Esse é o primeiro-ministro. Joab vai encontrar com o Donald Trump. Então, olha como ele aperta e como ele dá esses tapinhas. Quando ele aperta a mão e dá os tapinhas na parte de cima, ele mostra um certo paternalismo, como se ele fosse o poderoso, o paizão, e estivesse falando assim, pode deixar que eu vou cuidar de você. Ele subestima o interlocutor quando ele dá esse tapinha, dizendo, você é fraco e eu sou forte, eu vou cuidar de você, pode deixar que o papai toma conta. Não é respeitoso e não como é que eu posso dizer, não é simpático, é uma coisa de um paternalismo onde ele desvaloriza o interlocutor. Então, cadê? Olha como ele puxa, ele aperta a mão, o tapinha, e ele puxa. O cara não está satisfeito. Ninguém... vamos aí. Ele puxa a mão como se ele mostrasse... Thank you to Mike Pence. Thank you. Não deixou, não. I have felt sick. Thank you. Os tapinhas dizendo, papai vai cuidar de você. E aí ele bate um high five, porque o interlocutor dele é negro. Precisa isso? É necessário? Essa que é a parte boa. Olha só, gente, aqui ele foi encontrar com o primeiro-ministro Trudeau do Canadá. E o Trudeau, ele já tinha sido brifado, ele já tinha sido informado sobre esses hábitos do Donald Trump, de puxar a mão e de agir com força. Então, o que ele fez? Ele começou a neutralizar o aperto de mão com o posicionamento dele. Vou soltar e vou falando para a gente observar. Sai do carro, segura o ombro dele, porque ele não pode puxar. Então, ele se posiciona de uma forma onde ele não consegue puxar e ele segura o ombro. E, novamente, o Trudeau, ele dá a mão por cima. A mão por cima, normalmente, é a mão do dominante. E quem controla quando você solta a mão também é o dominante. Então, o Trudeau conseguiu, nesse momento, apertar a mão por cima,
Normalmente, o aperto de mão é na vertical, as duas mãozinhas com o polegar para cima. Nesse caso, as mãos estiveram deitadas, e o Trudeau conseguiu botar a mãozinha dele por cima, mostrando certa dominância. E ele desengaja, ele solta a mão primeiro, também mostrando dominância. Muito lindinho ele, né? Conseguiu dar um olé no Trump. Ai, fofo. Gente, então vamos para o outro. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu não estou lendo o chat, porque se eu sair para ler, compromete a minha imagem. Não, pode deixar que eu vou lendo aqui para você, mas eu acho que está todo mundo encantado mesmo. Então, eu mesma estou aqui admirada, André, muito bom isso. Que bom, que bom. Então tá, eu não vou ler o chat, tá, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, por favor, me fale. Então, o objetivo de melhorar o seu aperto de mão. Melhorar a sua performance em entrevista de empregos ou em oportunidade de negócios. E não só para isso. Se você vai conhecer a família do seu namorado, a família do seu chefe, você vai conhecer um novo sócio, é importante que você tenha um aperto de mão que mostre que você tem autoconfiança, que mostre que você tem autoestima, que mostre que você tem segurança. Existem profissionais de RH que vão basear toda a sua entrevista nesse movimento. Gente, existe mesmo. Não subestimem o poder do aperto de mão. Se você dá um aperto de mão mole, eles podem fazer uma análise de que você é subserviente, você não tem autoconfiança para estar em determinada vaga. Por outro lado, se a vaga que você está buscando precisa ser, existem líderes, existe uma hierarquia, dar um aperto de mão mais suave pode te favorecer, que mostra que você você segue bem as ordens, você não questiona a ordem. Então, pode ser bom. Repito, não existe nada de errado com um ou com o outro. É claro que o mundo perfeito é o meio do caminho, mas cada um funciona de um jeito. Com aperto de mãos forte demais, você pode sinalizar que você é uma pessoa difícil dentro do ambiente corporativo, alguém que quer que as suas ideias sejam ouvidas antes dos outros. Se a vaga é para isso, tá bonito, tá lindo. Aperto firme, equilibrado, olho no olho, mostra força de caráter e interesse, abrindo mais portas para o futuro. Então, gente, ensinem isso para as suas pessoas do seu círculo mais imediato. Irmãos, filhos, pais, tios, primos, quem tiver do seu círculo mais imediato, porque isso é legal saber. Como você aperta a mão? Coisa mais simples, né? Como você aperta a mão? Por que precisa de alguém para ensinar a apertar a mão? Porque precisa, porque é uma coisa que a gente nunca parou para pensar a respeito. E faz diferença. Então, como você aperta a mão? Faz contato visual, olha no olho da pessoa, estica o bracinho com a mão estendida à sua frente, preferencialmente a mão direita. Por que a mão direita? O aperto de mãos começou lá atrás, na época medieval das grandes guerras, porque a pessoa luta a espada com a mão direita. Normalmente, os destros, em sua maioria, lutam com a mão direita. Então, quando a pessoa estende a mão e a mão não tem espada, é um sinal amistoso de que a pessoa veio em paz. Então, o outro com a mão também sem espada, aperta a mãozinha e mostra, é um sinal de paz. E aí virou um sinal mundial de confraternização e de paz. Então, você estende o braço com a mãozinha estendida à sua frente, polegar para cima. Não é aquele aperto de mão que a gente viu do Donald Trump com o Trudeau, não. É o polegarzinho para cima mesmo. Aperte a mão da pessoa com firmeza, sem espremer o ossinho de ninguém e sem ficar com a mão mole. É o meio do caminho. Você balança a mão para cima e para baixo 2 vezes. Pling, pling. Acabou, nem mais nem menos. No máximo 3. Estourando. Senão, parece que é a caricatura do Didi Mocó, aquele aperto de mão infinito que você fica a vida inteira apertando, balançando e não acaba nunca. Esse aperto de mão dura 2 a 4 segundos também, no máximo, não é para ficar segurando a mão o tempo todo.
Se você está numa entrevista de emprego ou precisando impressionar alguém, a pessoa, o teu interlocutor precisa soltar a mão primeiro. Quem solta a mão primeiro é o dominante. Então, se você está numa entrevista de emprego, é interessante que o outro que está te contratando, que vai te contratar, solte a mão primeiro. Se você vai conhecer a mãe do namorado, se você vai conhecer um futuro sócio, aí você ajusta o que é melhor mostrar. Se você como mais dominante, ou se você numa postura mais passiva, numa postura equilibrada. Então, soltar a mão depende do que você quer impressionar, a mensagem que você quer passar. Isso quando você está dentro de um consultório, você é cartomante e está esperando a pessoa chegar, quando a pessoa chega, aperta a sua mão, isso tudo você já observou. Se o teu cliente aperta com a mão mole, ele é subserviente, ele pode ser subserviente, pode estar sendo manipulado. Se ele chega com mais força, talvez ele seja dominante nas relações dele. E aí a questão de soltar a mão do cliente, aí é com vocês, tá? Dentro do consultório, vocês vejam como funciona melhor. Você nunca tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, o aperto de mão é fundamental para você se posicionar. Depois já era, depois a pessoa já criou um histórico de que você pode ser manipulável. Depois desse primeiro aperto. E veja só, não é... Vocês estão ouvindo essa história de aperto de mão agora. E aí, então, mas os outros não sabem. Como é que a pessoa do RH sabe, gente? Sabe. Eu tenho certeza que quando alguém aperta a mão de alguém com mão mole, fala, aquele aperto de mão mole. Ou então, se alguém aperta com a mão muito pesada, nossa, credo, vai apertar o osso. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. E independente de entender a nuance dos significados, vocês já pensaram nisso em algum momento. Então, esse é o caso da primeira boa impressão. Andréa, a Diga. Paola pergunta aqui sobre a questão da tradição judaica no aperto de mão. Excelente pergunta. Me fala mais sobre isso. Paola, pode abrir o microfone aí, por favor. Paola? Espera só um pouquinho. Paola? Andréa, ela não está respondendo. Tá. O que eu entendo da tradição judaica, tem algumas coisas com questão das mãos. Eu não sei se é disso que a Paola está falando. Normalmente, dentro do que eu tenho conhecimento, assim, tipo, você acorda, lava as mãos antes de falar com qualquer pessoa. Você sai da cama, você lava as mãos antes de falar com o outro. E uma das mãos lava a outra. Você no banheiro tem uma... eu nem tenho aqui para mostrar, mas é como se você tivesse um baldinho onde a direita lava a esquerda e depois a esquerda lava a direita. Como se as duas mãos tivessem o mesmo peso e a mesma responsabilidade dentro daquela estrutura vibracional. Não sei se é isso que Paola quer falar. Se não for, me ajuda. Não sei diferente disso. Ela está agradecendo, então eu acredito que seja isso mesmo. Paola, pode abrir o microfone aí. Acabei de abrir. Bom dia, Andréia. Eu liguei a câmera também para você poder me ver. A tradição judaica diz que você aperta com a mão direita porque o hábito deles era, ao se limpar, ao ir no banheiro, usavam a mão esquerda. Sim, então, por isso que eles apertam com a mão direita. E ainda tem uma outra característica. Eles apertam entre o dedão... Peraí, deixa eu tentar segurar o telefone e mostrar. Entre o dedão e o dedo indicador. Isso mostra que eles são judeus e na assinatura tem sempre 3 pontinhos. Sim, isso não só na história, na filosofia judaica,
mas também os muçulmanos, eles só apertam a mão direita por essa razão. Ir ao banheiro é com a mão esquerda, apertar a mão com a mão direita. Então, além da história da espada, também tem essa questão da higiene da mão direita ser a mão limpa. Isso. Né? Obrigada. Quem é de maçonaria também tem um aperto de mão específico, que Sim. também tem códigos. Então, existem códigos pelo aperto de mão que são muito, muito definidos. Os judeus, os maçons, assim, um identifica o outro muito pelo aperto de mão, pelos códigos que passam pelo aperto de mão. Só ainda não descobri dos maçons, apesar de ter convivido com alguns, e que não era também comum mulheres saberem, né, quem era maçom ou não, mas hoje em dia parece que eles já estão liberando isso. Agora não é mais uma ordem secreta, agora é uma ordem discreta. Então, não é tão secreto como era antes, mas ainda tem seus fatores de discrição. Mas a gente chega lá. Obrigada, viu, Andréia? O mundo está abrindo, a gente chega lá. Bom, vou dar seguimento aqui. Mais alguém? Tudo bem, Andréia, pode seguir. Então, vou dar seguimento. Outra coisa importante é a gente saber agir de acordo com os valores do outro. E aí, isso é interessante para a gente como cartomante. Independente do aperto de mão em si, seja esse forte ou fraco, cada pessoa tem uma personalidade diferente que precisa ser observada. Como saber quem é quem? Agora é nosso lance. Agora entra a leitura de mãos nisso e agora entra a nossa história. Quando a gente fala de entender como as pessoas são em 5 segundos, a gente fala de uma identificação muito rápida e muito precisa na mão do amiguinho. A gente está lá apertando a mão, a gente falou ali atrás que o aperto deve durar de 2 a 4 segundos, então é o tempo que a gente tem para avaliar quem é a pessoa. O que a gente olha nesses 4 segundos, nesses 5 segundos? A gente observa a textura da mão, você está com a mãozinha ali, mãozinha com mão. Você observa a textura da mão do amiguinho, a umidade da mão do amiguinho, se é mão seca, mão úmida, mão fresca, e na temperatura, se a mão quente, se a mão é normal, se a mão é fria. E isso a gente consegue observar em 4 segundos. E aí a gente fez uma leitura maravilhosa de quem é a pessoa. Como a gente avalia isso? A gente usa... Existem várias maneiras de você mostrar, de você classificar as mãos. O que a gente vai usar aqui é um modelo chamado mãos elementais, onde a gente usa os 4 elementos para classificar as mãos: ar, fogo, terra e água. Normalmente, as pessoas têm uma combinação de 2 elementos, podendo chegar a 3. Não é comum ter todos. Como, vamos traduzir numa outra esfera, é o signo e o ascendente. Então, você tem um elemento de maior dominância e um outro elemento de menor proporção, que também está na mão. E aí, o elemento de maior dominância, aí a gente começa a quebrar, né? Em qual área da mão ele está, o de menor participação, de menor expressão, em qual parte da mão ele aparece. E aí a gente começa a ver quem é o dominante e quem é o segundo elemento. Mão água. A mão água é emoção, gente. A água, a gente tem aqui escorpião, câncer e peixes, só para contextualizar. Essa imagem é uma imagem de uma argila fresca. Todo mundo já fez na escolinha, ou sabe como é a textura dessa argila. Ela é mais friazinha, ela é mais úmida. Vocês conseguem imaginar essa textura? Pela imagem que eu coloquei de um mocinho fazendo um vaso de barro, dá para a gente ter uma lembrança de argila. É aquela coisa molinha, bem fresca, não é quente, ela é bem fresquinha, mão molhadinha.
A mão água, ela tem uma característica dela ser molhada, é a mão molhada, aquela mão suada. Existe uma condição física para a mão molhada, e isso também precisa ser observado. Mas, normalmente, a mão água, ela é aquela mão molhada. A textura lembra de uma peça de argila fresca e úmida, mão retangular ou oval, longilínea e graciosa. É uma mão com dedos mais compridinhos, é uma mão harmoniosa, uma mão bonita. Palmas macias, frias e úmidas, com uma sensação de mão suada. A coloração vai do branco ao rosado. Linhas finas, fracas e claras. Cada linha dessa mão água é uma emoção. Então, a gente falou, o que é água? A água é emoção. Então, essa mão vai ter muitas linhas, muitas linhas. Uma pessoa que tem um nível de complexidade emocional grande. Então, quando você chega uma pessoa no teu consultório e você aperta a mãozinha do seu cliente e você sente que é uma mão suada, uma mão mais fria e suada, é alguém que tem muita emoção. Então, possivelmente, a pessoa está ali pelo nível de complexidade da sua própria estrutura emocional. Então, o problema pode estar nele ou no outro, mas sempre envolvendo o nível de complexidade da estrutura emocional daquela pessoa. Qual a personalidade dessa pessoa de mão água? É alguém versátil, sensível, emocional e muitas vezes são influenciados por onde eles estão, porque eles precisam se sentir participantes, pertencimento. Então, ele precisa se sentir incluído. Então, ele vai se modificar para caber dentro do ambiente. Normalmente tem natureza passiva e amorosa, preocupação com as relações. São empáticos, absorvem a energia das pessoas com quem se relacionam. Seu emocional pode ser tanto a força como a sua fraqueza. Aí é o problema, gente. Podendo ser fator principal do seu desequilíbrio. Uma pessoa água, uma mão dessa mãozinha água, mãozinha molhada, quer dizer que pode ser alguém com pleno domínio das suas emoções, ou pode ser alguém completamente em desequilíbrio das suas emoções. Então, é a oitava alta e a oitava baixa de uma mesma situação. É a pessoa com altíssimo controle de emoção ou alguém que já está fora do eixo, porque não consegue controlar. Aí é o nosso papel como cartomante, como oraculista daquele momento, entender qual caminho essa pessoa segue e montar a narrativa do nosso discurso de cartomante num idioma que essa pessoa vai entender. No seu aspecto negativo, podem apresentar mudanças bruscas de humor, estouros emocionais, carência e superficialidade. Podem não saber dizer não e pensar muito e agir pouco. É pessoa que não diz não, é muito comum, isso eu vejo com muita frequência, pessoas que não sabem dizer não, porque vivem o emocional de uma maneira muito intensa, então não querem que os outros sofram, ou não querem desapontar os outros, e aí acabam tendo muita dificuldade de dizer não. Isso é um ponto dentro da nossa leitura oracular que a gente também observa nas pessoas de mão água, e isso a gente conduz na nossa narrativa. Os desafios da mão água. Gente, eu não sei quanto tempo eu estou falando, eu estou louca aqui falando, vocês me... Fica tranquilo, tá? Andréa, pode seguir à vontade. Então, estou indo. Os desafios da mão água. Como eu falei, a mão água tem muitas linhas. Tá todo mundo olhando para a palma da mão agora, né? Acho legal. Então, a mão água tem muitas linhas, então ela é uma mão muito rabiscada. Cada linha uma emoção. O desafio dessa pessoa, lidar com as suas emoções buscando o equilíbrio. Então, não é o controle excessivo das emoções e não é o descontrole. Nem é tanto, nem é tão pouco, é o meio do caminho. Outro desafio é
aprender a resolver os seus problemas por conta da sua passividade. Como ela acha que precisa, dificuldade de dizer não, precisa agradar a todo mundo, muitas vezes ela não resolve certas coisas onde precisa ter conflito. Essa mão não é exatamente uma mão que tem conflito. Então, ela precisa organizar a sua vida de maneira que ela eventualmente tenha conflito. A passividade pode estar atrapalhando. Seguindo, passamos para a mão ar. A mão ar, que são os pensadores, Aquário, Gêmeos e Libra. Ar, a gente associa ar a pensamento. Então, são pessoas que pensam muito, que têm o pensamento, que têm o hábito de pensar. Então, gente que pensa demais, gente que tem muita... tem o costume de estar lá na frente. Enquanto a gente está aqui correndo atrás dele, a pessoa já está lá na frente com o pensamento pronto, a história pronta, tudo montado, tudo feito. A palma dessa mão é geralmente quadrada, com uma textura firme, porém suave. Tendem a ser mãos finas e elegantes, com dedos longos, que lembram a textura de um tecido macio. Sua umidade e coloração são médias. Então, não é uma mão que ela é tão molhada quanto a água, mas também não é tão seca quanto a terra. É uma mão que está no meio do caminho, ela é intermediária. Linhas claras e bem marcadas. O que melhor evidencia essa mão é o espaçamento entre os dedos. Então, a mão ar, ela é uma mão suave, que não vai ter a umidade da água. Ela é uma mãozinha firme, mas não é áspera. Ela é uma mão fina, elegante. É um tecido. Esse é o espaçamento entre os dedos que a gente falou. Quando a gente fecha a mãozinha e olha ela contra a luz, se a gente estiver vendo espaço entre os dedos, é uma mãozinha água. Perdão, é uma mãozinha ar. Tá? Então, a gente fecha a mãozinha e vê esse espaçamento, normalmente é a mãozinha ar. E eu botei o referencial dos signos só como uma referência mesmo, viu, gente? Não quer dizer que você é aquário, então a tua mão tem que ser ar, não é nada disso, tá bom? É só uma referência para facilitar a nossa associação. Personalidade da mão ar. Pensamento em fluxo intenso, raciocínio rápido. É aquela pessoa que já pensou em tudo, ela está lá na frente, você ainda está aqui correndo atrás dela para entender o que ela está pensando. Pessoas que aprendem rápido, inteligentes, analíticas, que muitas vezes passam a impressão de serem frias, porque são objetivas e racionais. Isso acontece com muita frequência. Gente que já entendeu o que você está dizendo, e aí fica impaciente porque você ainda está falando, já entendi, acelera. Entende? Então, acabam ficando, de certa forma, prepotente, porque já entendeu o que você está dizendo e a pessoa está lá. Gostam de viajar e de prazeres mais sofisticados. E usam a razão, a lógica, acima da emoção ou da intuição. Então, a gente mais racional. A mão ar, ela é muito racional. Então, a gente viu a mão água, que era emoção pura, aqui a mão ar é muita razão, é muita razão. A sua força e a sua fraqueza estão na comunicação. Porque não adianta nada a mão ar ter um pensamento lá em cima. Eu costumo usar um exemplo que mostra bem como é que funciona a mão ar. É como se a pessoa da mão ar estivesse dentro de um helicóptero lá em cima da cidade, vendo a cidade aqui embaixo toda. As outras pessoas estão embaixo, dentro da bicicletinha, e a pessoa da mão ar, ela está lá em cima, dentro do helicóptero. E aí ela diz, olha, vai para ali, que ali está sem engarrafamento, vai pela outra esquina, porque vai ser mais rápido. O problema é que ninguém sabe onde o outro está. A pessoa que está no helicóptero não sabe que ela está no helicóptero e que o outro está na bicicletinha. E a pessoa que está na bicicletinha também não sabe que o outro está lá em cima no helicóptero. Então, o desvio de comunicação da mão ar
é se fazer entender sem se mostrar prepotente ou soberba. Porque é muito comum a pessoa que tem mão ar falar, putz, eu não aguento mais, as pessoas são burras. Ninguém entende. Você não entende. É achar que ela é mais inteligente que os outros. Não se trata disso, se trata da velocidade com que ela chegou no lugar primeiro. Ela está num nível de percepção diferente, ela está em cima de um balão, numa visão tridimensional, enquanto o outro está aqui embaixo, dentro da bicicletinha. Então, não se trata de ser mais inteligente ou não, se trata do lugar onde você está observando as coisas. Essa é a força e a fraqueza da mão ar. É não ter soberba na hora de falar, porque o outro não entende. Quando chega o nosso cliente com mão ar, a gente já sabe que a gente tem que ser objetivo na nossa consulta. Porque se a gente ficar explicando muita coisa, ele vai ficar entediado. Então, a gente tem que ser objetivo. Ele vai entender rápido. Então, a gente precisa dar objetividade na nossa narrativa. No aspecto negativo, essas pessoas podem ser preconceituosas, impacientes e prepotentes, como a gente já disse. A mão ar, ela tem os dedos longos, tem aquela passagem de ar entre os dedos, como a gente falou, tem uma textura suave, e a temperatura ela é o meio do caminho, ela nem é fria, nem é quente, como a mão fogo, ela é o meio do caminho, ela é bastante neutra. O desafio: aprender a melhor forma de se comunicar, principalmente respeitando a velocidade e o nível de entendimento e consciência do outro. Seguindo, vamos para a mão fogo. Mão fogo a gente vê Sagitário, Leão e Áries. Novamente, não são esses signos que são mão fogo, tá? É só uma referência. Mão fogo, mão seca, bem seca, com palma mais grossa e linhas avermelhadas. Normalmente é uma mão quadrada ou retangular. A temperatura das mãos lembra uma bolsa quente e as linhas são fortes e os dedos mais curtos. Quantas vezes vocês já seguraram a mão de alguém e falaram, credo, que mão quente? Alguém que tem a mão quente, não importa a temperatura, tá um frio de 5 graus e a mão da pessoa está quente. Essa é mão fogo. A mão também mais avermelhada, você olha para os cantos das mãos e ela tem uma tendência a ser mais avermelhada. A mão água é uma mãozinha mais fria, uma mãozinha mais branquinha, a tendência de ser uma mãozinha mais clara. A mão fogo, ela tem uma tendência a ser mais avermelhada. É como se, metaforicamente falando, passasse mais sangue ali. E aí ela dá uma ideia de ser mais avermelhada. Que mais? Calor e temperatura e coloração, ok, falamos. Essa mãozinha, deixa eu tomar um gole d'água, gente, espera aí. Essa mãozinha, ela carrega o fardo mais pesado. O fogo sempre traz o fardo mais pesado, porque é o fardo da transformação. Quem tem a mão fogo, ela transforma o ambiente. Então, ou ela é aquela pessoa que chega e alegra uma casa, nossa, chegou fulano de tal e alegrou, eu estava baixo astral, fiquei super bem, estava deprimido, melhorei. Ou é aquela pessoa que derruba todo mundo. É aquele chefe que chega e, se ele não está bem, ele destrói o astral do escritório inteiro. Está todo mundo legal até o chefe chegar. E o chefe chegou, todo mundo ficou triste, chateado, baixo astral. Então, o fogo, ele transforma. As pessoas que têm essa mão, elas têm o fardo e o potencial de transformar. E aí é um problema. Porque ela precisa entender como ela direciona o seu potencial de transformação. Vamos lá. Se está mal, coloca todo mundo para baixo. Está bem, eleva o astral, ok. São líderes naturais, impulsivos, fazem mais do que pensam e vivem a vida ao máximo. Tem gente que pensa e tem gente que faz. O pessoal de água, eles demoram a fazer
Eles pensam mais do que eles fazem. O pessoal de fogo, ele faz mais do que ele pensa. Então, ele pode ser muito impulsivo, eventualmente. Impulsivos, fazem o que pensam, vivem a vida ao máximo. Intuitivos, criativos, entusiastas, ativos e inconstantes, mostram tendência à mediunidade e hiperatividade. Em seu aspecto negativo, falam que está na cabeça. E isso é bravo, gente. Isso é o intuitivo falando. É aquele caso do sincericídio, sabe? Onde a pessoa acaba querendo ser sincera e ela fala de uma maneira muito, muito dura, que magoa o outro. É muito comum a mão fogo magoar as pessoas que estão em volta. Então, a gente, como oraculista, entendendo que a pessoa é mão fogo, sabe que ela vai falar de uma maneira que ela está pensando, ela não importa se você eventualmente vai se magoar. E que, eventualmente, ela acaba magoando as pessoas que vivem dentro do eixo de relacionamento dela, não intencionalmente, às vezes ela nem sabe por quê, mas porque ela fala o que está na cabeça, achando que está ajudando, achando que está contribuindo. São autoritários, explosivos, controladores, se aborrecem com facilidade e dificilmente mudam de opinião, obrigando os outros a se adaptarem ao seu jeito. Não é o fogo que muda, são as outras pessoas que mudam para lidar com o fogo. Lembrem que a gente tem 2 ou, no máximo, 3 tipos de mãos dentro da nossa mão. Então, se a gente é fogo e água, a gente tem um temperamento misturado, fogo e água, que, aliás, é a melhor mão para fazer magia, fogo e água. Se a gente tem fogo e terra, a gente tem uma outra combinação. Se a gente tem fogo e ar, tem outra combinação. E aí essas combinações vão se alternando, tá? Ninguém é uma coisa só. A gente é uma combinação entre esses fatores. Assim como na astrologia, a gente é uma combinação entre nossos signos e ascendentes, e Vênus, e Marte, etc. e tal. Assim como nas religiões de matriz africana, a gente é uma combinação do nosso primeiro e do segundo orixá. E por aí vai. Seguindo. A mãozinha fogo, ela tem uma tendência a ser mais gorduchinha e arredondada, com os dedos um pouco mais curtos. É um líder. O fogo é um líder, então ele vai se dar muito bem sendo empreendedor, sendo comerciante, porque ele é um líder, ele aparece. O desafio dessa mão é não contaminar o ambiente ou as relações interpessoais com o seu comportamento quente. Então, se chega um cliente para você com a mão muito quente, e você já entendeu que ele é mão fogo, muitas vezes é ele quem compromete os próprios relacionamentos. Muitas vezes. É muito comum isso acontecer. Mão terra. Mão terra, coloquei essa lixazinha de unha porque é uma mão muito áspera. Mão terra a gente tem Virgem, Capricórnio e Touro. Palmas muito secas e ásperas, semelhantes a uma lixa suave. É aquela mão que ela é mais áspera, parece que a pessoa trabalha cortando lenha. Então, como se ela tivesse muito, como é que chama, gente? Muito atrito nas mãos, e a mão tivesse ficado mais áspera. São mãos mornas, carnudas e fortes, normalmente quadradas ou elementar, que é um tipo de mão mais quadradinho, mais miúdo, com dedos curtos e coloração escura, um marrom ou amarelado, não chega a ser marrom, mas assim, amarronzada, um pouco mais escura do que as outras mãos, do que as outras palmas. Poucas linhas, porém linhas muito profundas e bem marcadas. A mão terra é de gente mais simples, no sentido de sofisticação, é gente que se contenta com pouco, que não precisa ter um queijo francês, mas se tiver uma mussarela, tá bonito, tá lindo. Não precisa ter um vinho português, mas se tiver a bebedinha da preferência dela, tô feliz. Então, são pessoas que se alegram, se contentam com coisas mais simples.
A personalidade dessa mão terra. Pensem na Terra como um todo. A Terra ela não gosta de mudar. A Terra está lá. Se ela muda, é um terremoto e vai dar problema. Então, a mão terra normalmente é alguém que não gosta de mudança. E quando precisa fazer mudança, elas são mais lentas ou se movimentam com certa vagarosidade. Em tudo. Mudanças na vida, mudanças em falar, mudanças em se expressar, tudo difícil. É alguém que não gosta de expressar isso. Então, é alguém que pode estar muito insatisfeito com o emprego, mas vai ficar naquele emprego durante não sei quanto tempo, porque mudar e procurar outro, e se adaptar. Isso é tão complicado, isso dá um trabalho que eu preciso, e depois vão mudar, e se eu não gostar? E se for difícil? E se for a mesma coisa? Então, alguém que fica numa situação, que pode ficar numa situação de desconforto durante algum tempo, porque tem dificuldade com mudanças. Chegando no teu consultório, alguém com essa mãozinha, você vai sentir a mão áspera, você vai sentir a mão seca e áspera, você já sabe que aquela pessoa tem dificuldade em mudar. Então, muito do histórico dela vai estar atrelado à falta de vontade de mudar. Então, a gente consegue construir a nossa narrativa entendendo que ela tem dificuldade de mudança, que as mudanças não podem ser rápidas, as mudanças são um passinho de formiga a cada vez. Aí sim as coisas podem acontecer, mas mudanças grandiosas, elas vão demorar. Normalmente são metódicos, tradicionais, honestos, e fortes para trabalhos braçais duros, que demandam esforço e produtividade. A mão terra costuma ser provedor de sustento financeiro e ou carinho físico, conforto emocional, e assume um papel de acolhimento para quem precisa de suporte. A mão terra, novamente, pensem na terra. A terra é quem dá todo o nosso sustento, né? A agricultura, a pecuária, a terra é quem nos dá o que comer. As pessoas de mão terra seguem um pouco esse princípio. Muitas vezes são elas que assumem não só o sustento financeiro mesmo, pessoas que são pilar de sustentação financeira das suas famílias, mas às vezes é do sustento emocional. Então é aquela pessoa que todo mundo quando tem problema liga para mim. Fulano terminou com o namorado, liga para mim. Fulano foi demitido, liga para mim. É alguém que dá o acolhimento, que dá o apoio físico, o apoio emocional que as pessoas precisam. Então, muitas vezes a mão terra, a pessoa de mão terra, é aquela pessoa que, quando não dá, além do sustento físico, é aquela pessoa centralizadora de carinho, de emoção da família. Então, novamente, chegando uma pessoa de mão terra no teu consultório, você entende que ela tem... ela se sente presa, entre aspas, ao grupo no qual ela está inserido, porque o nível de responsabilidade dela com as pessoas é enorme. Ela se sente responsável por todas as pessoas, seja financeira, seja emocionalmente falando. Dificuldade em dizer não, mas é uma dificuldade diferente da mão água. A mão água também tem dificuldade de dizer não, mas a mão água tem dificuldade porque ela acha que ela vai magoar o outro e ela não quer magoar. Aqui não. Aqui a dificuldade em dizer não é porque dizer não demanda mudança. E talvez essa pessoa não queira mudança. Então, é a mesma dificuldade em dizer não, porém, por motivos diferentes. Em seu aspecto negativo, a mão terra vê pessoas possessivas, teimosas, inflexíveis, que se vitimizam, presas em suas zonas de estagnação ou explodindo com violência quando estão sob pressão. Como é que é isso? Pessoas que se vitimizam. Como elas são os pilares de sustentação financeira ou emocional da família, muitas vezes elas esperam esse retorno, como gratidão, como devoção, e as outras pessoas talvez não respondam em gratidão da mesma forma como ela espera receber. Então, é muito comum a gente ver a mão terra se sentindo vítima de situações onde ela mesma se colocou naquele lugar.
Quando chega um cliente que te mostra com a mão terra, é muito comum que ele se faça de vítima de situações onde ele entrou com as próprias pernas. Quando a gente fala explodir com violência, pensem num terremoto, pensem num vulcão. O vulcão é a terra explodindo, é o fogo saindo de baixo e explodindo a terra. Um terremoto é a terra se movimentando. Todo mundo sai bagunçado nisso. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Tem alguém? Alguém está falando? Eu verifico aqui. Já vejo aqui. Não. Pode ficar tranquilo. Tá. Então, a gente estava falando de vulcão e de terremoto, é a Terra se movendo com absurda pressão. Então, essas pessoas são aquelas pessoas que levam uma vida para criar um problema. Mas quando elas resolvem explodir, elas explodem de uma forma que elas viram Hulk. Então, não é a mão água, ela tem mudanças de comportamento muito bruscas. A mão terra, não. A mão terra é aquele copo que vai enchendo de gota por gota, mas quando explode, ele explode de uma maneira incontrolável. Desafios dessa mão. Essa é uma mãozinha com poucas linhas, mas elas são muito bem marcadas, elas são muito visíveis e muito bem marcadas. Então, o desafio dessa mãozinha, da pessoa de mão terra, é aprender a dizer não, ampliando a capacidade de verbalizar emoções. É uma pessoa que, por preguiça, entre aspas, escolhe não entrar em conflito, então ela não verbaliza. Ela sofre no emprego durante muito tempo porque ela não verbaliza, porque ela não quer fazer uma mudança. E também diminuir a sua teimosia e aumentar a sua flexibilidade. As pessoas de mão terra são inflexíveis, elas não gostam de mudança de nenhuma natureza. Então, são mãos boas para militar, policial, carpinteiro, trabalhos de rotina. É uma pessoa que gosta de rotina. E isso, para a gente, essa frase da Sun Tzu, o Sun Tzu foi um general chinês que escreveu um livro chamado A Arte da Guerra. Esse livro tem 5.000 anos de idade, foi escrito na época do início das guerras, do início onde os países estavam começando a se entender como estruturas, e ele disse, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória você tem uma derrota. Agora, se você não se conhece e nem o inimigo, aí você perde todas. Então, isso para a gente, como oraculista, essa coisa de entender a natureza do teu cliente quando ele chega no teu consultório, vai te ajudar muito na mesa de jogo. Vai te ajudar muito, vai ajudar muito. André. Gente, muito obrigada. E me sigam. Eu já estou seguindo. Me sigam. Deixa eu acabar aqui. Ai, não, peraí. Ai, volta. Esse era o vídeo que eu tinha, não precisa mais. Pronto, podemos parar a transmissão. Ok. Stop share, pronto. Gente, André, que delícia. E o Fábio está perguntando aqui como que faz para saber da coloração em mãos de pessoas negras e para identificar mais fogo, mão fogo na coloração avermelhada. Tá. Falando de mãos negras, quando a gente começa a observar as mãos, a gente não tem o hábito de observar as mãos. Então, quando a gente começa a observar, a gente começa a ver as nuances, as diferenças, como cada mão responde. Normalmente, a mão negra, ela tem uma tendência a ser um pouco mais
amarelada para o escuro, mas ainda assim a gente vê a diferença do mais claro, da tonalidade mais clara para a tonalidade mais escura, representando a mão água como um pouco mais clara e a graduação para a mão terra, que normalmente é a mão mais escura. Infelizmente, eu não tenho aqui um gradiente de cores para poder mostrar. E isso é muito observação e tentativa e erro, sabe? É uma observação do teu círculo de relacionamento. Observem as pessoas com quem vocês se relacionam, olhem as mãos das pessoas com quem vocês interagem e comecem a ver o que bate, o que funciona. Quem é mais emocional vai ter a mãozinha mais molhada, quem é mais prático vai ter a mãozinha mais seca. E aí observem as mãos de quem está dentro do teu círculo. Isso vai facilitar muito a tua observação. Infelizmente, eu não tenho fotos suficientes de mãos negras para poder mostrar da tonalidade mais clara até a tonalidade mais escura, mas é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. As variações de cor funcionam também exatamente igual nas mãos negras. E, perdão, qual foi a segunda pergunta? A segunda é identificar a mão fogo, coloração avermelhada. Tá. É como se... Existem 2 significados para a coloração avermelhada. Um é a mão fogo, propriamente dita, que a palma da mão é mais avermelhada mesmo. A mãozinha água, ela vai ser bem branquinha, ela normalmente é bem branquinha, com uma coisa ou outra mais avermelhada. E aí a gente localiza o fogo em determinados espaços da área da mão. Normalmente, a mão fogo, ela é mais avermelhada nela inteira e quente. O segundo significado do avermelhado, ele fala de frustração. Então, é como se a tua reserva de energia tivesse presa, embarreirada num canto só. Então, se você tem algum aspecto vermelho nas mãos, pode ser frustração dentro daquele aspecto específico. Aí a gente olha cada monte, isso aqui é um mapa. Cada cantinho tem uma situação diferente, cada canto tem um significado diferente. Dependendo de onde está o vermelhinho, pode ser frustração naquele aspecto específico. Então, falando do vermelho das mãos, ele normalmente toma a mão inteira como sinalização de mão fogo. Mas o que marca mesmo a mão fogo é a temperatura. O vermelho nem é tão... É relevante, lógico, mas nem é tão necessário, porque quando você aperta a mão do amiguinho, você não vira a mão para olhar, deixa eu ver a tua mão. Você aperta e sente o calor. E isso é suficiente para te dizer que é mão fogo. Respondi as perguntas? Então, fez sentido isso? Fábio, pode abrir o microfone. André aqui... Respondeu, obrigado. E hoje em dia, essa coisa de dar o toquinho, como que faz? Porque hoje em dia a gente não aperta mais a mão. Ai, pois é, amigo, isso estraga com a nossa vida. Não poder apertar a mão... acabou com a minha vida. Não poder abraçar já acabou com a minha vida, né? Eu não sabia que eu era tão dependente de abraço. Depois disso, que tristeza. Mas, enfim, quando a pessoa chega... Eu não tenho atendido presencial, mas normalmente, e agora vai fazer parte do meu novo protocolo de atendimento, eu aperto a mão da pessoa e passo um alquinho. Tem um alquinho lá para todo mundo. Eu aperto, porque isso é importante para mim, no meu atendimento. Eu já sei o que a pessoa está esperando de mim naquele momento. E aí a pessoa chega, toma um alquinho para ela, um alquinho para mim. Nesse momento de pandemia, quando a pessoa só dá o soquinho, eu não sei o que te dizer. Aí a gente observa as mãos, mas isso é muito antiético, sabe? A gente não pode observar a mão do amiguinho se o amiguinho não permite que a gente observe. É feio, é a gente fazer fofoca da vida do outro. Então, eu não recomendo, eticamente falando, que a gente observe a mão do amiguinho sem a permissão. Quando ele dá a mão para você, ele consentiu. Então, há um consentimento aí.
Se bem que quando ele está com você, estou pensando aqui, estou falando, quando ele está com você na tua mesa de jogo, ele já consentiu que você entre no campo vibracional dele. A gente joga com base no campo. Então, já que ele permitiu que você entre no campo dele, eu entendo que a observação da mão também faça sentido ali. Então, acho que, eticamente falando, não vejo questões éticas nesse momento. Andréa, Diga. seria antiético, por exemplo, quando a gente vai fazer jogo online? Agora, na pandemia, a gente está praticamente fazendo só online. Pedir a foto da mão? Não, havia uma... como a gente nunca fez isso antes, havia um problema em fazer leitura de mãos online, porque não era muito conhecido, não era muito comum, então havia uma restrição com relação a isso. Mas com a pandemia, a gente ficou, nossa, estamos 1 ano e meio trancado dentro de casa, a gente precisou ajustar esse tipo de trabalho. Então, eu fiz aqui, eu posso até mandar para o grupo, se você quiser, depois manda para o grupo, por favor. Eu fiz um gabarito com 7 fotos das mãos, para que a pessoa me mande, para que eu consiga fazer a leitura online. Então, tem a mão aberta, tem a mão aberta, tem a mão fechada, porque tudo é necessário. Esse ângulo do dedo, o tamanho dos dedos, a palma em si, o dorso, então tudo é importante. E aí a gente manda, eu mando um gabaritinho com as 7 fotos e as pessoas me mandam 14 fotos das 2 mãos, indicando qual é a mão dominante. Dá para fazer leitura online perfeitamente. Sim, a gente adaptou, né? Tudo teve que ser adaptado. O estudo, o nosso jogo, tudo a gente precisou adaptar. Então, isso acontece também. Sim, e aí, na leitura de mãos, o que eu faço? Eu fico com o computador aberto e com o telefone também, porque aqui eu vou ampliando as fotos, aqui eu consigo ampliar cenas que no computador eu não consigo, então eu olho para a mão dominante aqui e para a mão passiva aqui, eu consigo olhar para as 2 mãos ao mesmo tempo. Dá para fazer, a gente conseguiu se adaptar muito bem para isso, dá para fazer. Legal. E mesmo porque o consulente muitas vezes está ali desesperado, precisa mesmo desse atendimento, né? Muito bom. legal. A leitura que eu faço é uma leitura mais terapêutica, ela não tem muito essa pegada fofoqueira de você vai casar com 30 anos. Não. Assim, é uma leitura diferente, não é uma leitura muito focada nessas situações. Até acontece de falar isso, mas a abordagem é diferente. Então, tem momentos onde as fotos são suficientes. É claro que eu vou perder, no online eu vou perder a temperatura da mão, eu vou perder a textura. Isso a gente perde quando está no online. Isso no ao vivo é fundamental. A leitura realmente ao vivo é melhor. Mas, pandemia, gente, todo mundo teve que se adaptar. A gente precisou adaptar com as ferramentas que o universo nos deu. Mas te respondi? Respondeu, muito, imagina. E aqui no nosso chat a gente tem, olha, a Josi está agradecendo, falou que é sempre maravilhoso. A Sandra falando que amou a aula. A Paola pediu, aqui o pessoal pedindo no Instagram. O Fábio fazendo a pergunta. A Jo falando que super recomenda o curso, que alto nível para o assunto, que realmente é tão complexo, um material riquíssimo e bem organizado. Isso a gente já conseguiu ver, né, nessa 1h30 que fiquei encantada, e todo mundo aqui, pelo que está relatando aqui no chat também. Que bom. A Paola, enfim, todos aqui agradecendo. E eu queria saber, pessoal, se vocês têm perguntas, vamos aproveitar, né? A Andréa aqui com a gente. E abram aí, façam as perguntas que vocês desejarem. A Aninha Dias está aqui. Oi, Ana. Desde o começo, abram aí, vejam se vocês querem fazer perguntas, enfim. Enquanto isso, Andréa, fala para a gente um pouquinho sobre como funciona o curso. O curso, vamos lá. É um curso são 10 aulas,
de 2 horas cada aula, um curso semanal, a gente leva 2 meses e pouco. Toda semana eu passo uma apostila, os cursos são gravados e a pessoa pode assistir quando quiser. Os cursos têm aula prática também. Todo dia depois da nossa... A gente faz uma parte teórica. A gente faz uma parte teórica e depois, no fim daquela aula, a gente faz uma parte prática para abordar aquele aspecto que a gente comentou. Então, a gente passa pelas mãos de outros alunos, na mão da própria turma. Quando a gente começa o curso, eu peço para que todo mundo mande foto. Então, eventualmente, a gente vai estar falando das mãos dos alunos que estão ali. É claro, tudo anônimo, né? Não tem nome de ninguém, mas eventualmente a gente vai estar falando das mãos dos alunos. Então, a gente tem a parte teórica e a parte prática todo dia. E na última aula, a gente faz uma leitura completa. A gente faz uma leitura com tudo que a gente viu até aquele momento, e aí a gente junta, porque cada dia a gente vai ver na parte prática o aspecto que a gente falou naquele dia. E no final do curso, a gente vai ver uma leitura completa, com tudo juntando todo mundo numa história só. Apostila certificado, é isso. Tá. E me diz uma coisa, a gente consegue ver todas as áreas da vida da pessoa através da palma das mãos, e do dorso, e da textura, tudo. Consegue. Tá. Consegue. Eu tenho uma história que eu tive uma cliente que uma vez primeira vez que ela foi lá no meu consultório, e aí eu comecei lendo as mãos e tal, e bababá, né? Estava na minha leitura, em determinado momento eu falei, olha, sabe o que acontece na tua vida? A separação dos teus pais na tua infância, fez com que você acabasse modificando o teu comportamento para que você fosse muito permissiva, você não sabe dizer não. Então, você aceita um monte de coisa, porque lá na separação dos teus pais, você ficou com medo de ser abandonada por alguém. Então, você acabou aceitando tudo com medo daquela separação. Aí, aquele momento de silêncio constrangedor, né? E ela dizendo, olha, eu faço terapia há 6 anos, ninguém me disse isso. É isso mesmo. Uau! Então, estou toda arrepiada aqui, falo e arrepio. Então, tem coisas que a gente consegue ver numa leitura que tem um nível de profundidade muito alto, tem um nível de detalhamento muito grande. Então, é muito bacana. É muito bacana. É prática. É a gente olhar quantas vezes vocês olham para a mão de vocês durante o dia. Quantas mãos vocês olharam além da de vocês. É prática. A gente acha que é difícil, mas quanto mais você olha para as mãos, quanto mais você grava os desenhos, as mudanças, mais fácil as coisas ficam. Então, é prática, gente. É só prática. Não é mistério nenhum. Todo mundo consegue fazer. É só praticar. Andréa, me fala uma coisa, a gente ouve falar muito, né? E tem aquela curiosidade que todo mundo pede para ver a palma do outro, para ver a questão da linha da vida, né? Uhum. Ah, deixa eu ver o quanto você vai viver, o quanto... Isso é um mito, né? Ai, minha linha da vida é curta, eu vou morrer cedo. Não, isso tem nada é mito. A ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. Tá. A linha da vida, ela fala de vitalidade, e não da vida, da existência da vida como um término. Não é isso. Ela fala de vitalidade. Então, o que quer dizer? Se ela é uma linha curta, ela vai recomeçar do ponto de origem. Então, a gente tem uma medida de contagem de tempo, 10, 20, 30 anos. Se deu 30 anos a tua linha da vida acabou, não quer dizer que você vai morrer com 30 anos. Quer dizer que naquele momento pode acontecer... haver algum acontecimento na tua vida, alguma mudança, alguma coisa, e aí a gente tem que olhar todo o restante da mão para entender, e aí você recomeça a tua contagem do ponto de partida. Então, a linha da vida curta não quer dizer que a pessoa morre cedo, não, só quer dizer que tem um padrão de vibracional até ali, e dali em diante começa a ter um outro padrão de vibração. É vitalidade. Entendi. Te respondi? Respondeu, nossa. E mais uma coisa, por exemplo, mão de professores, né? Que tem a questão do giz, que tem a questão
de perder um pouquinho a questão da digital, isso prejudica a leitura? Bom, não só a mão de professores, como a mão da pessoa que vai na academia, porque todo calo, ele também quer dizer alguma coisa. Então, a mão de quem vai à academia é muito comum de ter calo aqui em cima. Então, o que a gente faz? A gente observa as duas mãos, porque quando a pessoa vai para a academia, ela puxa o ferro do mesmo jeito, né? Os exercícios são equilibrados. Então, se ela tem calo, ela tem que ter os calos iguais nas duas mãos, né? O esforço é o mesmo, ela tem que ter o mesmo desvio nas duas mãos. Se uma é mais acentuada que a outra, isso é uma mensagem para mim. Isso tem um significado. Olha isso. A gente falou lá no começo, né? A mão água, é uma mão que sua. Existe uma condição clínica, que me fugiu agora o nome, de quem tem a mão que sua muito. Isso é uma condição. Isso não pode ser usado como o único identificador de mão água. Agora, é o que a gente estava falando de treinamento, é treinar o olho, é treinar agora a pandemia. A gente passa álcool na mão, a mão de todo mundo está ressecada. Mão de todo mundo. 100% das pessoas estão com mão ressecada por conta do álcool que a gente passa infinitas vezes. Então, isso é prática. Com o olhar mais apurado, entendendo melhor a estrutura da mão, a gente consegue identificar onde é o álcool, onde é o giz, onde é o peso da musculação e onde é efetivamente a mensagem para que a gente precise ler. Mas é prática, isso tudo é prática. Agora, aqui está... A Paola está perguntando sobre... não, ela está falando, na verdade, o nome, né? Que é a hiperidrose palmar. Isso, ai, maravilhosa, hiperidrose, exatamente, isso. Lindeza, maravilhosa. E a Ana Paula está falando sobre a questão de sinais e cicatrizes que surgem no decorrer da vida, da mesma forma. Tudo significa, tudo, aquela história Ronifon, né? Significa? Tudo tem um significado, um sinal, um machucado, um calo, tudo tem um significado para você. A gente estuda que tem até um estudo acadêmico que mostra que... deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui para mostrar para vocês. Espera aí, gente, espera aí. Cadê? Estou abrindo aqui um arquivão, deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês. Bom, tem um estudo médico que fala que as mãos são incrivelmente sensíveis e que tem um percentual altíssimo de terminações nervosas. Cadê? Achei. Espera aí, deixa eu passar para vocês aqui. Aqui. Existe esse estudo científico que é como se essa estatuazinha fosse uma representação da quantidade de nervos que nós temos. Então, essa imagem mostra um esquema da nossa área sensorial, onde tem a maior quantidade de nervos de receptores de sensação. Representa as áreas de inervação, isso, as áreas onde tem mais nervos. Regiões com maior densidade de receptores e de maior capacidade discriminativa. Então, a face, os lábios, a língua são muito mais sensíveis que o restante do corpo. Isso quer dizer que as nossas mãos, elas sentem muita coisa fora diferente do restante do corpo. Por exemplo, se a gente coloca uma batata numa coxa e outra batata na outra coxa, a gente não sabe qual das duas é mais pesada. Mas se a gente bota uma batata em cada mão, a gente vai saber qual das duas é mais pesada. Isso é a nossa sensibilidade. E a gente entende também que as nossas mãos mudam de um ano para o outro, porque a gente não tem o hábito de olhar.
Se a gente olhar as mãos com mais atenção, a gente vai ver que as mãos vão mudar de um ano para o outro. Muito por conta desse excesso de vascularização, esse excesso de inervação, as mãos têm uma comunicação com o cérebro única, diferente do restante do corpo. Então, o que a gente entende é que quando o nosso inconsciente percebe alguma coisa, ele transfere para as nossas mãos. E aí, respondendo à pergunta, os sinais têm significado, os calos têm significado, as manchas têm significado, tudo tem significado. Principalmente quando a gente compara uma mão com a outra e vê que tem uma e não tem na outra. Principalmente nessas situações. A Sandra está perguntando como que a gente faz para saber qual que é a mão dominante. A mão dominante é a tua mão de força. É a mão que você escreve, a mão que você corta, é a tua mão de força. A tua mão passiva é a outra. Não importa se é direita ou esquerda. O que acontece, hoje em dia, felizmente, não tem mais isso. Mas lá atrás, uns 40 anos talvez, as pessoas canhotas eram forçadas a escrever com a mão direita porque ser canhoto era errado. Então, isso eventualmente causa problema para a gente na mesa de leitura, porque a gente pergunta, com que mão você escreve? A pessoa te dá a direita, aí você faz a leitura e está tudo errado. E tem certeza? Mas eu escrevia com a esquerda, mas aí a minha mãe achou que me forçou a escrever com a direita. Então, a gente tem que entender qual é a mão de força da pessoa. Tá? A mão forte. Quando a pessoa é ambidestra e ela escreve, corta com as duas mãos, aí é a tristeza da quiróloga, né? Porque aí a gente tem que ler as duas para tentar identificar qual é realmente a mão de força. Mas dá tudo certo. A Sandra está perguntando porque ela é canhota. É a mão esquerda. A tua mão de força é a esquerda. Não tem essa de direita e esquerda, não. É a tua mão de força mesmo. Legal. Que legal, Josi. A Josi está falando que você, no curso, aborda a papiloscopia, que ela achou o máximo. Estou apaixonada. Que legal. É muito legal. É um curso bom, é um curso fácil. E eu estou fazendo um novo módulo, que eu vou ver se eu consigo adequar nesse, que é o que inclui cartas ciganas e leitura de mãos. Eu fiz uma aula experimental com a turma, e foi bem interessante. É só uma maneira de fixar as posições, porque é muita coisa, é muito conteúdo. E você não aprende alemãos em 10 aulas, você passa anos para aprender isso. Então, foi só uma maneira de facilitar o entendimento, facilitar a fixação dos significados. Acho que é legal, acho que cabe. Então, mas assim, desculpa, Andréa, eu não entendi. Você vai fazer a leitura de mãos, ligar a leitura de mãos com o baralho cigano, é isso? É isso. Ai, que delícia! É isso. Que tudo, gente, olha isso, que delícia! E esse é um trabalho inédito, eu não conheço ninguém que faça isso. O Fábio está aqui falando, né? Quem faz academia sempre tem calo, se interfere alguma coisa. Interfere. É o que você falou, que sim. Interfere, Fábio, interfere. Interfere menos se as duas mãos forem iguais. Se todos os calos que tiverem na direita tiverem na esquerda, no mesmo tamanho, na mesma rigidez, na mesma proporção. Se for igualzinho, interfere menos. A gente entende que é só a movimentação mesmo. Mas se o da esquerda for maior que o da direita, por exemplo, aí tem um significado para a gente interpretar. São iguais, acabei de olhar. São iguais? São. Então, tudo bem. Tá bonito. Que delícia. Bem, e André, alguém tem mais perguntas, gente? Perguntas?
Andréa, eu acho que você foi tão clara, tão clara, tão clara. Tamanho de unha também interfere na leitura da mão ou não? Sim, tem todo um estudo sobre as unhas, tem todo um estudo. Inclusive, tem uma unha que a gente chama que é a unha do assassino. Olha só que bravo. Unha do Que assassino? que são pessoas que têm um temperamento mais explosivo. Explosivo Tá. num sentido mais de chegar à agressão. São pessoas que têm Tá. crises de raiva muito profundas. E, por Então, exemplo, a pessoa, então, já que o Fábio falou na unha aí, eu também não imaginava que tinha, por exemplo, a pessoa que tem por intervenção medicamentosa, aí, no meu caso, eu faço uso de medicamentos que muitas vezes mexe com a minha unha. E isso também interfere? também, o que a gente avalia mais é o formato. A coloração é Ah, mais difícil porque é, todo mundo usa esmalte. Então, a gente tem uma visão meio comprometida da coloração da unha. A gente acaba vendo mais o formato. tá. Então, é mais se a unha é arredondada, é amendoada, Tá. é comprida, se é curta, quadrada, redonda. É mais nesse sentido, de ver o formato. Tá. E, Andréa, a leitura, né, a quirologia, ela é feita na hora ou você pede tudo e aí depois você faz? Tipo Não, um na mapa hora. numerológico. Não, é na Não, hora. na hora, na hora, na Que hora. É delícia! bom porque tem coisa que a gente tem que validar com a pessoa, né? Como você vê uma carta, por exemplo, a gente estava falando das cartinhas do começo. A gente abre um livro, ele pode ser estudo, ele pode ser trabalho. Então, certas coisas a gente precisa validar com a pessoa para que a gente consiga seguindo no caminho certo. Então, é ao vivo e a cores. Tá. Gente, alguém tem Ok? pergunta? Eu pergunto se tem pergunta e fico bombardeando, não deixo ninguém falar. Eu tenho uma pergunta, dúvida. Eu sou uma pessoa extremamente calma, capricorniana com ascendente em peixes. Então, eu sou do signo, eu sou elemento terra. Mas eu só consigo explodir em situações assim muito estressantes. Por exemplo, injustiça. Uma vez, há muitos anos atrás, eu fui no aniversário de um amigo numa boate e meu irmão mais velho estava comigo. E aí, quando a gente estava saindo, por acaso, tinha um carinha que estava arrumando confusão com os seguranças e ele pegou uma pedra portuguesa e tacou para um segurança que estava na saída da porta. E, por acaso, passou perto do meu rosto. Aí, meu irmão ficou achando que era para mim e foi para cima do cara. Os seguranças seguraram meu irmão e o cara, magrinho, mas começou a bater no meu irmão. Eu, de salto alto, mini saia, toda arrumada, eu sei que eu parti para cima do cara e cravei. Na época eu tinha unha grande, eu cravei as unhas no pescoço dele, uma na frente e a outra atrás. Eu só lembro até essa parte. Depois foram dois amigos meus que me contaram. Eu simplesmente baixei as duas mãos, acabei com a camiseta do cara e arranhei ele inteiro, no peito e nas costas. E teve que vir um segurança me segurar, porque falou assim: você vai matar ele. Você travou no pescoço dele, se você continuar, você vai matar. Foi lógico, uma injustiça dessa, vocês estão segurando meu irmão enquanto ele bate no meu irmão. Eu queria saber se isso tem alguma coisa a ver com a mão ou com a minha personalidade. Bom, eu não vi a sua mão, mas isso é o típico da mão terra. A mão terra é aquela pessoa que não explode, ela não tem essa tendência normal a explodir. Tem gente que é explosiva e que a gente já vê, nossa, fulano de tal é explosivo, não pode falar nada com fulano que ele explode, não pode falar nada que não sei o quê. Não é esse caso. Agora, você, quando você diz, eu não sou disso, mas eu só lembro até aqui, isso é muito típico de mão terra. Assim, eu só lembro até esse momento. Depois a situação explodiu e eu não lembro de mais nada. Isso é muito típico de mão terra.
Assim, é muito difícil fazer você se movimentar para agressão, para explodir, mas quando acontece, você não lembra demais e as pessoas precisam te contar o que aconteceu. Isso é muito comum de mão terra. Até porque, e aí a gente volta para mão terra, você explodiu acolhendo o outro. Entenda novamente a mão terra como uma pessoa que está lá como pilar de sustentação financeira ou emocional de alguém. Então, você se sentindo como protetora de alguém, que é o que a mão terra é, a proteção, nada mais coerente do que você explodir em função da proteção que você tinha com outra pessoa. Faz sentido? Faz muito. Eu, às vezes, explodo, mas para dentro. Eu não consigo colocar nada para fora. Isso vai te dar um problema lá na frente, né, garota? A gente pode conversar sobre isso depois, mas... Já deu. São 37 anos de diabetes. Mas bem tratada, nunca tive problema nenhum em relação a isso. Então, tá bom. Bom, gente, deixa eu tirar uma foto aqui de todo mundo. Vamos todo mundo sorrir? Quem tiver de câmera fechada, vocês se importam de abrir um pouquinho, só para eu tirar uma fotinha de todo mundo? Oi, Ana! Então, vamos lá, gente. Sorriso, atenção, chills. Pronto, valeu, valeu. Delícia! Que delícia! Ficou alguma dúvida, gente? Eu te respondi todo mundo atendido, ok? Eu tenho uma dúvida vocês me horrorosa. mandem mensagem. Fala. Eu queria muito fazer o curso, mas eu não estou em condições emocionais no momento. Mas é em novembro, Paola. Bom, tomara que até lá eu consiga resolver, né, Alessa? Eu estou tentando. É em novembro, e você faz uma egrégora de pessoas muito legais com a mesma vibe que você. Então, a gente só aumenta a nossa rede de apoio. E a gente, como oraculista, como trabalhador dentro dessa área, quanto melhor e mais ampla a nossa rede de apoio, melhor para a gente. Então, esse grupo aqui é especial porque a energia de todo mundo, quando a gente faz as oficinas, é maravilhosa. Tá vendo? Então, assim, tem lugares, tem cursos que a gente faz, não só pelo curso em si. Às vezes o curso em si é bacana, mas a egrégora de pessoas que você encontra é muito melhor, é muito enriquecedora. Então, assim, meu curso é legal, né? Vendendo aqui meu peixe, meu curso é legal, mas o grupo de pessoas que se monta em volta dele é maravilhoso, é sensacional. Tá aí a Josi e a Ana, que já fizeram meu curso, que são ex-alunas, que são maravilhosas. Então, a gente forma um grupo muito, muito poderoso, sabe? A gente qualifica o nosso trabalho, a gente agrega o nosso trabalho com isso. Eu acho legal, Andréia, só para salientar rapidinho, nós tivemos uma aula, eu e ela não deixou de dar aula para mim, mesmo estando na Europa, ela deu a aula para mim. Ela cumpriu, isso que eu acho bacana dela, tem esse compromisso, independente de quantos alunos ou não. Se é 1, é 2, ela está ali. Isso é muito legal. Obrigada, Andréia. É verdade. Obrigada, Josi. Legal. A maioria da turma já sabe, eu estou para fazer uma limpeza espiritual e estava faltando grana. Mas meu pai ontem me disse que vai me ajudar e vai me dar o dinheiro, finalmente. Então, se eu conseguir fazer agora, em outubro, eu faço o curso. Eu queria saber até quando vão as inscrições. E como fazê-las. Né? Eu nem abri ainda. Eu vou me segue lá no Insta, Quirologia e Cartomancia. Me segue lá no Insta, que aí você acompanha a divulgação. E a gente conversa, gente. Essa turma, o grupo dos oraculistas vai ter desconto, vai ser parcelado, vai ter desconto. O que eu puder facilitar aqui para o grupo, fiquem tranquilos que eu vou fazer. Eu já estou seguindo, pode ficar tranquila. Que bom, que bom. Obrigada. E os ex-alunos, os ex-alunos, a Josi e a Ana sabem disso, toda turma nova que eu começo, eu convido todo mundo para entrar.
Então, eu não consegui assistir o curso todo, na próxima turma você entra. Assim, você faz uma doação para o Oráculo de Assis, faz uma doação para os animais, e aí você me manda o recibo e você entra na turma nova. Assim, você pode fazer o curso quantas vezes você quiser, quantas vezes o curso tiver, além do YouTube que fica o link para vocês, quantas turmas eu abrir, quantas turmas vocês podem fazer. Ai, que ótimo, eu já contribuo sempre com o Oráculo de Assis. Pois é, assim, a turma de reciclagem sempre é com base na doação. Quem quer fazer doação, faz uma doação para o Oráculo de Assis e entra de novo para o curso, que acaba perdendo. Eu perdi tal aula, eu não gosto de ver online e tal. Sempre entra na segunda turma que funciona bem. Andréia, parabéns, muitíssimo obrigada pelo seu conhecimento, adorei. Imagina, obrigada, gente. Foi maravilhoso. Muito obrigada por vocês terem vindo. Obrigada de estar todo mundo aqui. Josi, Aninha, obrigada, minhas queridas. E Andréia, toda obrigada. Vamos falar só uma coisinha rapidinha. Fala para a gente, então, como para marcar com você leitura tanto das mãos quanto das cartas. A gente faz pelo Insta ou faz pelo celular? Como que a gente faz para marcar? E o curso você já disse que a gente vai acompanhando pelo Insta. E você já disse que vai dar uma condição especial para o grupo? Com certeza. Tá. E para marcar, como que a gente faz? Pode ser pelo Insta, eu acompanho muito mais o Insta do que as outras redes, então pode ser pelo Insta. Eu agora estou num fuso horário meio diferente, então eu normalmente demoro um pouquinho para responder, mas eu estou num fuso horário e eu estou na França, então eu estou 5 horas a mais que vocês. Aqui para mim deixa eu ver que horas são quase 5 horas da tarde. Uau, tá. Joia. Então, eu estou num fuso horário diferente. Então, é só para considerar isso nas respostas. Tá ótimo, tá bom. Mas ok. Ok, então. Mas me manda mensagem pelo Insta, eu respondo super tranquilo. Insta é a melhor ferramenta que eu considero. Tá ótimo, então. Tá? Então é isso. Você já considere aí que estarei inscrita. Combinado. Tá? Então, pessoal, isso. Gente. Obrigada, Andréia. Obrigada. Gratidão de coração. Mundo. Tá? Pessoal, obrigada, Andréia, Sandra, Paola, Aninha, Ana Paula, Fábio. Obrigada, galera. Tchau. Obrigada, Andréia. Gente, obrigada, viu? Até segunda na oficina, viu? Tchau, Beijo a todas e muito obrigada, Alessa. A gente vai estar juntas na aula. Combinado. Obrigada, Andréia, mais uma vez. Beijo. Um beijo, bom te rever. Obrigada, bom rever todo queridíssima. mundo, gente. Grande beijo, bom fim de semana. Ana, tô com saudades. Tchau. Tchau, gente. Bom final de semana. Beijo, Andréia. Beijo, gente. Tchau.